Pronto, queridos? Sejam bem-vindos a mais uma sala psicanalítica pelo nosso Instituto de Formação Acadêmica FATEB, juntamente com a SOBRAPSE, a nossa Sociedade de Psicanálise. Estamos no mês de setembro, e o mês de setembro nós utilizamos como o mês de combate e prevenção ao suicídio. Então, essa sala psicanalítica, nós estaremos tratando sobre o tema, tá certo? Então, que o conteúdo seja proveitoso para quem está cursando, para quem está ainda em fase de formação, nos cursos de formação em terapia cristã, nos cursos de psicanálise clínica, alguns que já são profissionais, que já são terapeutas, que são psicólogos e que já atuam no atendimento terapêutico, no acolhimento emocional. Então, queremos, por meio de uma linguagem bem simplificada, bem abrangente, alcançar todos os níveis de pessoas que vão estar aí nos acompanhando na nossa transmissão ao vivo, tá certo? Geralmente, assim que o link é disponibilizado, nós damos aí alguns minutos para que todos os alunos que receberam pela plataforma do aluno ou pelo canal do WhatsApp privado para os alunos, possa estar recebendo o link, entrando, e assim pegar o conteúdo do início, tá certo? Eu sou o professor Roselito Santana, para quem ainda não teve aula comigo, estamos aí à disposição, tá certo? Para auxiliar, para ajudar naquilo que for necessário. Alguns já são meus alunos, tanto no curso de psicanálise, a formação em psicanálise clínica, o curso de formação em terapia cristã, o curso de teologia. Então, trabalhamos aí na FATEB já há algum tempo, estamos juntos para oferecer aí um aperfeiçoamento, um crescimento de cada profissional. Vamos dar início aqui com uma introdução, digamos, básica em relação àquilo que seja as definições, certo? Nós teríamos números, estatísticas para passar, teríamos que abordar tipos, teríamos que falar de sintomas, citar os sintomas e explicá-los. Então, ou seja, o assunto ele é bem extenso. Então, a minha intenção é tratar, abordar pontos que, digamos assim, são mais complexos, certo? Para que a gente entenda o processo até o ato ou a tentativa do suicídio, tá certo? Não tem como falar em suicídio sem falar das causas, Não tem como falar das causas do suicídio sem falar de depressão. Não tem como falar de depressão dentro desse viés sem falar da ansiedade. Não tem como falar da ansiedade sem falar sobre o estresse. Então, nós temos aqui o que eu chamo de o processo, as etapas, os estágios, até que a pessoa chegue, de fato, ao ato, à prática ou à tentativa.
Mas, para não deixar de citar números, por exemplo, são mais de 30 milhões no mundo, né? Nós temos, no Brasil, números que dão conta de 89 suicídios por semana. Então, é um número bastante alto, muito alarmante. As estatísticas mostram o crescimento, né, elevado de suicídio. Aí nós poderíamos falar de uma forma mais minuciosa, mais detalhada, né, sobre a questão de que grupo é mais vulnerável. No caso, por exemplo, os homens, o suicídio ele é mais visto entre os homens. Os homens cometem mais suicídio, porém, as mesmas pesquisas que mostram que os homens cometem mais suicídio é porque as formas, maneiras que eles executam se torna mais eficaz, são mais eficientes. Porém, as mulheres é que mais tentam, né? No caso, os homens são os que mais cometem e as mulheres são as que mais tentam. Elas não conseguem realizar, concretizar o ato, porém, elas são as que mais tentam. Então, ou seja, nós teríamos aqui números, aí, como eu falei, tipos, nós podemos citar vários tipos, nós temos aí 6, 7, 8 tipos principais, né, de depressão, nós temos, poderíamos citar, mas, já que nós estamos falando do suicídio e o que desencadeia a prática do suicídio, focando na depressão, que a depressão vai ser um dos, ou o maior fator de risco, para que a pessoa cometa o suicídio. Então, nós temos, entre os fatores de risco, nós temos a esquizofrenia, nós temos o uso de substâncias entorpecentes. Então, fatores de risco que levam a pessoa ao suicídio. Falando sobre a depressão dentro dos seus tipos, como eu disse, para não ficar citando a depressão pós-parto, a depressão essa, a depressão aquela, ou os níveis, a depressão leve, a depressão crônica, para não citar, eu gostaria de destacar o seguinte, nessa minha introdução aqui, falando sobre fatores de risco, falando sobre causas do suicídio. Então, nessa introdução, eu gostaria que você entendesse que, citando aqui a depressão como um dos maiores fatores de risco para que o indivíduo cometa o suicídio, aí você tem a diferença, diferenciação do tipo de depressão. Eu tenho a depressão inibida e a depressão ansiosa. Então, identificando esses dois tipos de depressão, enquadrando esse tipo de depressão, a depressão inibida e a depressão ansiosa, nós temos características, por exemplo, como de apatia, de irritabilidade, Então, eu tenho aquela pessoa que se isola, aquela pessoa que fica quieta, a depressão inibida, e eu tenho aquela pessoa que é ansiosa, inquieta. Então, perceba que, quando nós falamos sobre a ansiedade, nós temos aquela pessoa que vai ficar quieta, parada, e nós temos também aquela pessoa que vai se movimentar, que vai estar inquieta.
tá certo? Nós temos aquela pessoa que vai demonstrar apatia, que não vai se importar com nada, que não vai ligar para nada, que não está nem aí para nada, e tem aquela que tem a irritabilidade, né? Ou seja, é aquela que se aborrece fácil com as coisas. Enquanto eu tenho uma que não se importa, eu tenho outra que se importa facilmente, né? E em um grau elevado. Então, perceba que falar sobre o suicídio, antes que eu fale da prática, do ato ou da tentativa do suicídio, nós precisamos passar por essas etapas, por esses processos, por essas causas, tá certo? Aí nós iremos ver a questão, né, de identificação através de tipos de pensamentos que você vai detectar em uma pessoa que tenha o pensamento suicida. Eu tenho como identificar uma pessoa propensa a cometer o suicídio por meio dos seus pensamentos. O que é que essa pessoa pensa? Eu tenho como identificar essas pessoas através das palavras. O que é que essa pessoa fala? Essas frases que ela usa, aquelas frases que ela sempre está falando, e nós iremos citar aqui algumas, a atitude, o comportamento dessas pessoas, tem como nós identificarmos? Tem. Então, a nossa ideia aqui é falarmos um pouco sobre esse aspecto. Aí, como eu estou falando da questão do suicídio e de um estudo, de uma pesquisa, de uma análise de pensamentos, de palavras, de ações, de um processo que vai existir até o ato, até a prática, até a tentativa do suicídio. Então, nós precisamos pensar o seguinte: o suicídio está vinculado a quê? Ele depende de quê para acontecer? Aí nós vamos aqui agora desvincular um pouco a fala sobre o suicídio dentro do aspecto psicológico, psiquiátrico, terapêutico, e vamos nos remeter aqui agora, só para você entender como o tema, como o assunto, ele não é algo exclusivo de uma área, de um departamento, né? Então, dentro daquilo que é sociologia, por exemplo, o Émile Durkheim, um dos pais da sociologia, em 1986, se não me falha a memória, ele, através da sua pesquisa sociológica, usando como base o suicídio, então, o livro, o Suicídio, então, você vai perceber que ele vai fazer uma construção sociológica, ele vai dar ali características, ele vai dar ali algumas explicações dentro do pensamento, do ato social, do fato social, da construção da ideia da sociologia, ele já vai trazer ali para nós algumas informações úteis sobre esse processo, do indivíduo, mas que não diz respeito única e exclusivamente ao indivíduo. E é isso aqui que eu quero que você preste atenção, fazendo alusão ao suicídio dentro daquela conversação sociológica. O suicídio, ele não está ligado, restrito ao indivíduo. O suicídio, ele diz respeito a todo um convívio social. Então, nós temos, e existe, nas suas definições, o suicida egoísta, o suicida altruísta, o suicida anômico,
Então, ele está identificando ali tipos de suicidas. Veja que eu disse a você que eu não ia citar os tipos de depressão. Aqui agora nós temos tipos de suicidas, de pessoas que são levadas a cometer o suicídio. Então, o Durkheim ele vai fazer essa pontuação, ele vai fazer essa explicação, ele vai fazer essa divisão dentro do espectro social de acontecimentos e, infelizmente, nós temos aqui duas situações. A primeira situação é aquela que vemos dentro da sociedade as pessoas não se dispuserem a falar, as pessoas elas se limitam a falar sobre o assunto, elas não querem falar sobre o assunto. Por exemplo, se você for abrir um vídeo e colocar lá a palavra, aquilo ali já vai ser alertado. Então, ou seja, você não vê na mídia se falando o termo, citando o termo. Então, as pessoas tendem a controlar aquilo que seja a fala sobre o assunto, tá certo? Por receio, por medo ou por tabu mesmo, por achar que é um assunto que não deva ser tratado. E o outro viés que eu quero mencionar é a romantização do suicídio. Dentro do estudo, da análise social, nós temos os tipos, como eu citei, de suicídio: o egoísta, o altruísta, e o anômico. Então, por exemplo, romantizaram o suicídio, pessoas que cometeram o suicídio por um pacto, se torna um filme, aqueles artistas, aquelas figuras que, em um pacto de amor, eles morrem juntos, eles tomam um veneno, enfim, eles vão cometer o suicídio. Então, em alguns casos, há um bloqueio para que não se fale sobre o assunto, em outros casos, existe a romantização do assunto, como se aquilo ali fosse algo bom, como se fosse algo que devesse ser imitado. Então, por exemplo, dentro aqui da definição de suicida altruísta, nós poderíamos citar, por exemplo, os samurais, que por uma questão de honra, eles tiram a própria vida. Então, nós temos aquela pessoa que, por causa da sua crença, por causa daquilo que foi lhe instruído, ele tira a sua vida. No caso aqui, os homens bomba, eles sabem que eles vão morrer, e aquilo para eles é um ato de honra. Eles estão determinados a tirar a própria vida, por causa de uma missão, por causa de um propósito, devido à sua religiosidade. Então, o Émile Durkheim vai colocar aí como o suicida altruísta. Aí nós temos o suicida anômico, que é aquele que é por mudanças, mudança de lugar, mudança de status social, enfim, acontecem mudanças de forma drástica, triste, dolorosa, e essas mudanças aqui vão fazer com que essa pessoa entre em um processo de depressão, e esse processo de depressão vai fazer com que essa pessoa esteja inclinada a cometer o suicídio. Então, note que dentro desses aspectos, nós temos aí vários pontos para analisarmos. Então, eu gostaria de passar esse tipo de informação que eu estou falando aqui, que eu entendo que são pontos poucos abordados e que nós, como profissionais da área, precisamos ter um olhar mais direcionado para essas questões, tá certo? Porque senão fica aquela coisa repetitiva. Vamos falar do suicídio? Vamos.
Ah, porque o suicídio é isso, porque a pessoa entra num processo de tristeza profunda e não consegue mais ter ânimo. Então, assim, se torna muito repetitivo. Vamos ter um olhar clínico de forma generalizada, de forma ampla, tá certo? Para que a gente possa pegar todos os aspectos que envolvem o assunto. E dentro desse conhecimento, dentro dessas informações, nós vamos aprender a tratar melhor, como eu disse, o indivíduo, mas entendendo que esse indivíduo está dentro de um espectro social. Eu tenho a ideia de que algumas perguntas podem surgir, principalmente porque dentro do curso de formação em terapia cristã, por exemplo, nós temos várias pessoas que são cristãs, que são evangélicas, são pessoas que têm ministério, são pessoas que estão envolvidas dentro do meio religioso. Então, quando vai se falar sobre o suicídio, vai se atrelar à pergunta, à questão da salvação. Mas professor, mas é um assunto polêmico. Bom, mas vamos entender o que são os tipos de suicídio e o que pode ser considerado suicídio, a mente suicida, o que é que a pessoa demonstra para que essa pessoa seja considerada uma pessoa suicida. Então, aí, dentro desse aspecto religioso, nós temos uma pesquisa que vai avaliar, dentro do campo religioso, vai pegar dois grupos, aqueles que são de religião protestante e aqueles que são da religião católica. Por exemplo, foi feita uma comparação entre os dois grupos para ver, para ter uma estatística, em qual grupo se tem o maior índice de suicídio. Então, foi detectado que no grupo católico havia uma maior incidência de suicídio. E ali foi justificado foi dado ali alguns índices que revelavam os motivos, o porquê que naquele grupo a quantidade de suicídio é maior e no outro grupo é menor. Por exemplo, outro dado que é importante nós citarmos aqui, já que estamos falando da questão, eu preciso que você entenda o processo, certo? Existe um processo para se chegar até o suicídio. Então, quais são as pessoas, se nós formos comparar grupos, quais são as pessoas que são mais propensas a cometer o suicídio? Então, vamos lá. Aquelas pessoas que são solteiras, aquelas pessoas que tiveram perdas drásticas, frustrações, decepções. Por exemplo, por que uma pessoa... pesquisas foram feitas, como eu disse, não estou citando aqui aleatoriamente, pesquisas foram feitas. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que tem filho, dentro daquele desejo, daquele pensamento suicida, essa pessoa tem maior disponibilidade a voltar atrás da sua decisão. Por quê? Porque ele encontra um motivo, uma razão para não cometer aquilo. Então, o filho, a esposa, o esposo, é um motivo para não cometer o suicídio. Então, perceba que a prática do suicídio não é, como muitas pessoas costumam dizer, a questão do impulso, alguém que teve um descontrole, porque nós estamos falando de transtornos, quando nós falamos de esquizofrenia, quando nós falamos de depressão, quando nós falamos de bipolaridade, são fatores
que levam ao suicídio, são fatores de risco. Uma pessoa com o transtorno de bipolaridade, uma pessoa com o transtorno borderline, por exemplo, e eu preciso citar aqui, porque, como eu falei, dentro do contexto religioso, o que é o transtorno de borderline? E por que, dentro do meio religioso, muitos religiosos cometem o suicídio? Quando você vai analisar, quando você vai pesquisar, você percebe que antes da pessoa tentar o suicídio ou de cometer o suicídio, você percebe que o transtorno de borderline estava ali, né? Então, são fatores de risco. Então, como nós estamos falando desses fatores de risco e o suicídio tem como principal fator de risco o transtorno psiquiátrico, né? Em mais de 90% dos casos, né, está ligado à depressão. Então, não tem como falar sobre o suicídio sem analisar, sem pesquisar, sem estudar, sem entender esses transtornos. E no caso aqui, esses que eu citei, são os principais que estão envolvidos com o suicídio. Tá certo? Então, assim, eu entendo que o suicida por impulso, e aqui eu quero que você separe. Eu tenho o suicida por impulso, é aquela pessoa que, mediante um acontecimento traumático, mediante um momento de estresse, de pressão psicológica, ele vai ter o impulso, o pensamento suicida por impulso, tá certo? Porém, esses casos, eles são menores e são mais evitáveis, né? Se você fazer uma pesquisa aí dentro do CVV, você vai ver que muitas dessas pessoas que, no momento de impulso, uma campainha toca, o telefone toca, alguém chama, né? Em um espaço de 5 a 7 segundos, que aquela pessoa tenha algo para desviar o foco dela, para chamar a atenção dela, quando ela volta o pensamento, ela já desistiu de cometer o suicídio. Então, assim, o suicida por impulso, ele acontece, porém, em uma escala menor. Aí você pode dizer, mas, professor, então, qual tipo de suicida em maior escala, em maior incidência? Já que esse suicida por impulso, ele é numa menor escala. O suicida que se programa, ele planeja, ele arquiteta, ele vence os obstáculos que possam surgir, ele procura formas, meios para cometer o suicídio. Então, perceba que dentro do suicida por impulso e o suicida programável, ou programado, tem diferença. Então, tem uma doutora muito conhecida, a doutora Ana Beatriz, vou citar aqui o caso dela, porque é um caso público, ela já falou sobre isso em reportagens, em entrevistas. Então, ela cuidava de uma paciente e o cuidado com aquela paciente era tão grande que ela acompanhava de perto, ela conversava por telefone, ela ia até a casa da pessoa, ela almoçava com aquela pessoa, ela procurou maneiras de estar mais perto, porque justamente ela identificou a grande disponibilidade que aquela pessoa tinha de cometer o suicídio. Então, ela orientava os funcionários daquela pessoa para que sempre estivesse perto, que nunca deixasse ela sozinha. E, infelizmente,
ela conseguiu burlar ali todas aqueles, como eu disse, os obstáculos para que ela cometesse de fato. Ela estava sendo acompanhada, ela estava sendo tratada, ela estava dentro de um diagnóstico, dentro de um processo de melhora. Porém, aí é como eu lhe falei, nós precisamos aqui entender como identificar alguém que é um suicida por impulso, tá certo? E alguém que é um suicida programado. Qual é o mais difícil de tratar? Qual é o que você vai ter, que vai demandar mais tempo, mais esforço para que você trate? Vai demandar mais dedicação sua, mais atenção, mais proximidade. Então, perceba que todos esses pontos, que todos esses aspectos, eles são poucos falados. E nessa sala psicanalítica, a minha intenção era trazer justamente esses aspectos, que aí envolvem a prevenção, o tratamento e o cuidado pós-depressão, tá certo? Porque aqui eu vou estar sempre citando a depressão, porque falando da depressão como uma das maiores causas, alguém que vai cometer o suicídio, ele, na grande maioria dos suicidas, eles estão dentro de um processo depressivo, tá certo? Então, a depressão aqui, ela é, digamos, o foco, é o transtorno que é o foco. Só que aí aqui eu preciso deixar claro, usando aqui ainda uma fala de Emily Durkheim acerca do suicídio como um fato social, ele vai dizer que não tem como você entender que, dentro do contexto social, dentro da questão do indivíduo, nós temos vida e morte, certo? Então, na fala de Durkheim, ele vai dizer a vida, a morte, aonde há vida, há morte. E onde há morte, há a possibilidade de interrupção voluntária da vida. Então, aonde há vida, há morte, e aonde há a morte, há a possibilidade de interrupção da vida de forma voluntária. Então, o suicida é alguém que resolveu, de forma voluntária, dentro desse contexto de análise, de visão, dentro da sociologia, aqui usando como base a fala de Durkheim, é voluntário. Então, o dado que eu citei acerca do suicida programado é aquela pessoa que decidiu, ele decidiu, de forma voluntária, acabar com a vida. Aí você vai me perguntar, mas professor, mas aí o que é que influencia? Aí aqui agora nós vamos para os motivos, tá certo? O que causa ele a resolver interromper a vida? Aí agora é tratado, é falado de forma mais ampla. Mas nós precisamos entender que quando alguém vai falar acerca do transtorno, eu quero que você preste atenção aqui no exemplo que eu vou citar, tá certo? No exemplo que eu vou citar. Porque fica parecendo, dentro da minha fala, você pode achar que eu estou querendo dizer que a pessoa, de forma deliberada, quis fazer aquilo por prazer, porque entendeu que ia fazer. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o maior índice de suicídio é por pessoas que resolvem, que decidem, que planejam a interrupção da vida. Ele quer fazer isso por quê? Aí vamos lá, as frases que podemos dizer que já são comuns.
ele não quer tirar a vida, né? Ele quer eliminar a dor. Ele vai tirar a vida na intenção de eliminar a dor. Ok, mas aquilo é uma decisão, tá certo? Que a pessoa pode tomar de forma súbita, por impulso, mas são poucos dentro da comparação entre aqueles que se programam para isso. Então, preste atenção aqui na comparação que eu vou fazer, na pergunta que eu vou fazer. Você tem pessoas que tentaram o suicídio. Eles tentam o suicídio dentro de um surto. São pessoas que sofrem com o transtorno de esquizofrenia. Vamos lá. Ele tem um surto e dentro desse surto ele comete o suicídio, ou é visto o caso de pessoas que têm o transtorno de esquizofrenia e depois de um surto, ali vem várias sensações de angústia, de tristeza, de vergonha por aquilo que está acontecendo com ele, e ali agora é que ele vai cometer o suicídio, certo? Nós falamos acerca do uso de substâncias, o uso de entorpecentes. Por exemplo, você tem uma festa rave e ali tem várias pessoas fazendo uso desse tipo de substância. A minha pergunta para você é: a pessoa comete o suicídio durante o uso daquela substância, ou a pessoa comete o suicídio após aquele momento de êxtase, de alegria, de festa, 24 horas depois, 48 horas depois, que aquela pessoa tem que voltar para o seu meio de vida, para a sua vida social, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, e ali ele percebe que aquele ato dele foi exposto. Então, estamos dentro, novamente, de uma tristeza, de uma angústia, de uma frustração por algo que foi feito. Então, aquela pessoa vai cometer o suicídio, ou vai tentar o suicídio, depois daquele momento, certo? Qual foi a causa? O uso de entorpecentes, ok. O uso de substâncias ilícitas, ok. Mas, quando você vai pesquisar, quando você vai analisar, não foi durante, foi após, Ou seja, foi por causa da sensação de tristeza, de frustração, sentimento de culpa, que veio depois daquela prática ou do uso daquelas substâncias, ou por estar naquele ambiente.